E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fundo em um ícone, mas um ícone de verdade, do mundo da música, a Fender Telecaster. Sabe aquela guitarra que tá aí há mais de 70 anos, dividindo opiniões, criando gêneros musicais inteiros? Então, o que tem por trás dessa lenda toda? Bora descobrir a realidade desse instrumento. A pergunta que não quer calar e que vai guiar nossa conversa aqui é a seguinte: a Telecaster é, sei lá, a guitarra perfeita? Ou será que a fama dela é um pouquinho exagerada? Ela é aquela ferramenta de trabalho que nunca falha, ou, na verdade, é um design meio datado, cheio de falhas que por algum motivo as pessoas amam? Beleza, então vamos começar pelo lado bom da coisa, né? Pra gente entender a lenda, a gente precisa primeiro sacar por que tanto músico, no mundo todo, é simplesmente apaixonado por uma Telecaster. Qual é o segredo? O que está por trás dessa fama que não acaba nunca? E olha, tudo começa, claro, pelo som, o tal do twang. Mas que raios é twang? Bom, pensa naquele timbre bem brilhante, sabe? Cortante, com uma batida quase de percussão que, pá, atravessa qualquer banda, qualquer mixagem. Esse som todo especial vem principalmente daquele captador da ponte, que é parafusado numa placa de metal. É essa combinação que cria essa ressonância única. É o som que, tipo, praticamente inventou o country, mas que depois foi parar no blues, no rock, em tudo quanto é lugar. E isso já quebra um dos maiores mitos sobre ela, aquela ideia de que Telecaster é guitarra de country. Cara, nada a ver. A realidade é que a versatilidade dela é um negócio absurdo. Pensa só, Keith Richards dos Rolling Stones criando a base do rock clássico com uma Telecaster. Agora imagina essa mesma guitarra no funk, no indie, no jazz, até no punk e no grunge. É um instrumento que se adapta ao músico e não o contrário. Um verdadeiro camaleão sonoro mesmo. Sabe onde está a genialidade da Telecaster? Na simplicidade. É isso. É uma guitarra com pouquíssima coisa. Menos peças, controles super básicos, é volume, tone e uma chavinha seletora. E pronto. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que tem menos coisa para quebrar. Simples assim. É uma máquina feita para aguentar o tranco. Show após show, noite após noite. E essa frase aqui, olha, resume tudo perfeitamente. É aquela guitarra que aguenta o batidão do bar, a estrada, o estúdio e não reclama. É a guitarra que não vai te deixar na mão nunca. Pode levar para um show, para uma turnê de meses, jogar no estúdio. Ela simplesmente funciona. É a definição perfeita de um instrumento de trabalho, sabe? O famoso pau para toda a obra. E essa simplicidade toda tem outra vantagem enorme. Ela vira uma plataforma perfeita para quem gosta de modificar a guitarra. Como a construção dela é super direta, super padronizada, trocar as peças é muito, muito fácil. Ah, quer um som mais pesado? Beleza, troca os captadores. Não curtiu a Pond? Tem dezenas de outras para escolher. Sério, o mercado de peças para Telecaster é uma coisa de louco, é gigantesco. Dá para cada músico montar o seu instrumento perfeito. E para fechar essa lista de coisas boas, tem um ponto que é bem prático, né? Grana. Uma Telecaster é um ótimo investimento. Pode ser uma Fender americana caríssima ou até um modelo de entrada mais simples, mas de boa qualidade. Elas seguram um valor de revenda que é uma beleza. É aquele tipo de instrumento que a gente compra e que pode ficar para a vida toda, sabe? Sem perder o status, sem perder valor. Ok, até aqui a gente só falou bem, né? Vimos o lado da lenda. Só que nenhuma guitarra é perfeita para todo mundo. Isso não existe. Então, agora vamos virar a moeda e olhar os, digamos, pontos de atenção. Por que mesmo com essa fama toda, a Telecaster pode não ser a guitarra certa para todo mundo? O primeiro ponto, e esse aqui gera muita discussão, é a ergonomia. O corpo de uma Telecaster é, basicamente, uma tábua de madeira. É um bloco, um design quadradão, sem curvas. Agora compara isso com os contornos de uma Stratocaster, por exemplo, que é toda desenhada para encaixar no corpo. Para muita gente, principalmente em shows mais longos, essa falta de contorno da Telecaster acaba sendo bem desconfortável. Lembra daquele twang super brilhante que a gente elogiou agora há pouco? Pois é, ele tem um lado sombrio. Quando a gente bota muita distorção, muito ganho, esse brilho todo pode virar uma coisa que a galera chama de ice pick, sabe? Picador de gelo. É um som agudo demais, estridente, que chega a ser desagradável para muita gente. Principalmente se o som for mais pesado. Aí complica. E as desvantagens do design original não param por aí não, hein?
Os captadores single coil, por exemplo, eles têm aquele chiado clássico, o famoso de 60 ciclos. Para quem toca metal, o som pode parecer meio magro, sem peso. A ponte original, aquela que o pessoal apelidou de cinzeiro, pode machucar a mão direita de quem está tocando. E claro, não tem alavanca de fábrica, o que já limita um monte de estilos que usam e abusam desse recurso. Aí a gente entra na questão da estética. Olha, para muita gente, o design é um clássico, é atemporal. Mas para outros, para outros é uma guitarra de tiozão. E aqui a crítica é totalmente subjetiva, né? Não tem certo ou errado. Tem gente que acha o visual simples demais, retrô demais, ou simplesmente não se conecta com essa vibe meio anos 50 que ela tem. Beleza, a gente já viu os dois lados da moeda, o amor e o ódio, a lenda e a realidade. Então, chegou a hora do veredito. Com tudo isso que a gente conversou, como é que a gente sabe se a Telecaster é ou não a guitarra certa para cada um? Resumindo a história toda, a batalha fica mais ou menos assim, ó. De um lado, a gente tem o timbre, que é um ícone, uma confiabilidade que é absurda e uma versatilidade gigante. Do outro lado, um som que pode ser bem agressivo, uma ergonomia que já tem sua idade e algumas limitações de hardware. Fica bem claro que a escolha vai depender totalmente do que cada músico busca, do que cada um valoriza no instrumento. E é isso que leva a gente para o ponto principal de toda essa conversa. A Telecaster, ela não é uma guitarra de opinião morna. Sabe, é uma guitarra de extremos. Ou a pessoa se apaixona de vez pela simplicidade, pelo som cortante, pela personalidade forte dela, ou então vai achar desconfortável, estridente e limitada. Não tem muito meio termo, é 8 ou 80. Então, a conclusão aqui não sou eu que vou dar, nem ninguém, ela tem que ser descoberta. O único jeito de saber de verdade é ir lá, pegar uma na mão, plugar no amplificador e tocar. Sentir o braço, ouvir o timbre com os próprios ouvidos. Porque no final das contas, depois de toda essa teoria, a pergunta que realmente importa é: qual é o som, qual é a cor, qual é a pegada que define a sua Telecaster? Essa jornada de descoberta é totalmente pessoal.